Olá, queridos e amados, irmãos e irmãs, amigos do canal Dieta do Éden. Bem, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o fígado. Eu já postei alguns vídeos ali, né, para quem está fazendo parte do grupo. Então, você já teve ali de um médico, né, uma ótima explicação. Mas eu gostaria de ressaltar, você viu que o fígado ele está relacionado com mais de 450 funções do nosso corpo? E sendo assim, nós sabemos que ele não é meramente um órgão, mas é algo muito importante, não é mesmo? Muito bem. Quais são hoje os principais costumes que estão fazendo mal para o nosso fígado? Bem, a ingestão excessiva de gordura, de doces, o uso de medicamentos, eu nem vou citar o uso das drogas e álcool, né? Isso daí é meio que muito óbvio, né? Mas vou citar sim as drogas incluídas na alimentação, porque infelizmente a nossa indústria avarenta, né, se tornou desejosa de lucro a todo custo. E assim eles não têm escrúpulos e colocam químicas que são verdadeiras drogas na alimentação industrializada, na junk food, né, bem conhecida assim mais pela rede de fast foods, mas isso dá um enorme trabalho para o nosso fígado fazer essa filtragem, né, se livrar desses aditivos, e é claro que é a custo da nossa saúde. Alguns sintomas que podem ser detectados: a própria dor no fígado. Quando o seu fígado ele não consegue administrar bem todo esse acúmulo de químicas, né, todo esse excesso de trabalho que é colocado para ele fazer, ele se incha, né, e esse inchaço é doloroso, né. Aqui, geralmente as pessoas colocam a mão aqui nessa região e falam: ah, eu tô com dor de estômago, né. Geralmente quando você coloca a mão aqui pensando que é o estômago, você está com a mão sobre o fígado. Um outro sintoma é inchaço nos pés e nas pernas, né? Muito comum ver hoje. É claro que isso tem outros fatores que causam isso também, mas em grande parte, quando você vê os pés e as pernas inchados, pode saber que isso está relacionado ao fígado, tá? Muitas vezes você está sobrecarregando o seu fígado de trabalho que ele não precisaria estar fazendo. Alergias, né? Essa que sofri minha vida inteira com rinite alérgica, né? Sei bem do que se trata. E as alergias, o que são? Quando o fígado ele é sobrecarregado, né, ali de bactérias, de problemas para ele administrar. Então, o que é de produtos químicos? O que ele faz? Ele coloca no meio das gorduras, né? No meio das células de gorduras, e aí o corpo tem que administrar isso, o corpo tem que se virar com isso. E uma das formas são as alergias, né? Que na verdade não são em si uma doença, mas um sintoma de que o fígado está sobrecarregado. Fadiga crônica. Fadiga crônica também é um sintoma de que seu fígado está debilitado. Mas o que tem a ver o fígado com fadiga? Bem, é muito simples. O fígado ele solta substâncias que o nosso corpo necessita quando nós precisamos de energia, quando você vai fazer um exercício, quando você está trabalhando, quando você precisa de uma força extra. É o fígado que é responsável por transformar alimentos em nutrientes e soltar ali as substâncias que você precisa nesses momentos, né? E aí o que acontece? Infelizmente, com o mau funcionamento do seu fígado, ele não consegue soltar essas substâncias e você fica ali sem forças, né? Muitas pessoas substituem isso por estimulantes, que ainda são mais nocivos ainda para o nosso fígado, né? Estou falando dos cafés, guaranás, né? E vários outros tipos de estimulantes aí, energéticos, né? E coisa e tal. Muito bem. Falta de apetite, principalmente no café da manhã, né? Uma falta de apetite muitas vezes, porque pela lógica, analisa assim, ó, você descansou a noite inteira, né? Normalmente um período de 8 a 10 horas, seria o normal pelo menos, né? E você não acordar com fome, isso é muito estranho. Outra coisa, o seu corpo vai precisar de energia um dia inteiro, né? Se você vai precisar de energia um dia inteiro, você não vai comer nada para esse dia. Então, quando você não sente essa fome, pode saber ali que seu fígado está sim sobrecarregado. Está engordando sem lógica.
né? Não tem lógica, estou engordando, mas tal, não sei o que está acontecendo. Também pode ser o fígado. Transpirando demais, outro sintoma. Urina escura, hematomas, mau hálito, né? Como aquele vídeo que eu já enviei. Lembrando que eu não sigo nenhum desses médicos, né, que eu usei, eu simplesmente concordo ali com alguns pontos de vista que eles colocam, acho bem relevantes e por isso eu compartilhei com vocês. Mas o ponto o nosso fígado ele está precisando da nossa ajuda. O nosso estilo de vida está caustificando o nosso fígado e, consequentemente, as consequências recaem sobre nós. Eu gostaria também de falar um pouquinho sobre a vesícula. Você viu que a vesícula ela é o reservatório da bile, né? Aquele líquido que é essencial para a metabolização da gordura que a gente consome. Aliás, a propósito, esse é um problema que o corpo tem que enfrentar, né? Porque se o nosso corpo é de 60% a 80% água, e nós sabemos que água e óleo não se misturam, então, é claro que quando a gente joga gordura para dentro, a gente está sobrecarregando nosso organismo. E essa nossa má educação alimentar pode fazer com que forme-se um barro biliar, né? Um barro ali dentro da vesícula, ou até mesmo um cálculo, né? As pedrinhas. E esse tem sido um tema bem amplamente discutido nesse momento, uma vez que a medicina alopática, né, ela simplesmente retira a vesícula fora, né? A solução está com pedra na vesícula, então vamos arrancar a vesícula fora. E os tratamentos naturais nos convidam a expelir essas pedras, essa sujeira, né, esse barro biliar que possa ser, através de um tratamento natural, né, e de uma reorganização no estilo de vida. Mas onde mora o risco para a minha saúde, né? O risco não está propriamente com a vesícula, o risco está quando uma pedrinha sai de dentro da vesícula e entra no pâncreas, né? Podendo te causar aí uma pancreatite crônica pode levar sim o indivíduo à morte. O que algumas pessoas não honestas estão fazendo é atribuindo esse risco quando você faz a limpeza hepática, né? E aqui eu não estou protegendo a limpeza hepática do protocolo do Dr. Andreas Moritz, né? Aqui eu simplesmente estou sendo honesto com vocês, porque eu acho muito importante que vocês saibam que fazendo o protocolo, se você falhar em algum ponto do protocolo, se você não seguir o protocolo devidamente, você oferece sim um risco de uma pedrinha entrar no seu pâncreas e você sofrer uma pancreatite, o que em princípio não é nem tão grave, mas se tornar uma pancreatite crônica é muito grave sim. Só que o que essas pessoas não honestas não estão dizendo para vocês é o seguinte: você nesse exato momento corre o risco de ter uma pancreatite, porque essa pedra pode sair da sua vesícula e passar para o seu pâncreas. E outra, se você arrancar a sua vesícula, você ainda pode ter uma pancreatite. O quê? Se eu arrancar minha vesícula, ainda posso ter uma pancreatite? Sim. Eu vou mostrar para você a foto, o comentário, né, desse vídeo que eu postei aí para vocês, onde uma mulher ela relata exatamente isso. Arranquei minha vesícula e tive pancreatite. O meu compromisso com vocês é que vocês tenham acesso à informação e pesquisem por si mesmo. E tenham a informação completa, não uma informação manipulada. Porque muitas pessoas elas tomam partido, né? Eu sou médico, tomo partido de que a patologia está certa. Ou então eu sou naturalista, então eu tomo partido de que a medicina naturopata tá mais coerente e tal, e eu não concordo com a medicina. Então, se eu tomo um partido, aí eu vou querer te doutrinar aquilo que eu acredito, e isso eu acho errado. Eu acho que nós somos seres inteligentes para conhecer as circunstâncias e julgar por nós mesmos o que é melhor. Quero agora compartilhar com vocês a minha experiência. Eu confesso para vocês que eu analisei o protocolo do Dr. Andrea Moritz, como ele é, né? Ele é simples. Se você ler o livro Limpeza do Fígado e da Vesícula do Dr. Andrea Moritz, ele está traduzido para o português, né? É um livro baratinho, você compra aí na internet por R$34, às vezes as lojas americanas vendem também, enfim. E se você ler esse livro, você vai ver o protocolo original, o que eu chamo de protocolo original, que é o protocolo do Dr. Andreas Moritz. Você vai ver quem é ele.
Um naturopata que tem 40 anos de experiência, né? Esse tratamento dele já foi aplicado em mais de 200 mil pessoas. Você consegue facilmente contabilizar esse número pelas pessoas que estão nas redes sociais testemunhando já terem feito essa limpeza, e isso em mais de 20 países que eu consegui ver, mas você consegue ver em diversos países aí ao redor do globo, há mais de 8 anos, né? Aqui no Brasil mesmo tem médicos naturopatas que já aplicaram isso a centenas de seus pacientes, nutricionistas, médicos que prescreveram isso. Eu tenho foto aqui da prescrição médica, né, de fazer esse tratamento. Então, vamos lá, no meio de 200 mil pessoas que fizeram, nunca ninguém morreu, nunca aconteceu nada com ninguém. Mas agora, segundo o vídeo do nosso ilustre Michelson Borges, né, e o seu amigo endócrino, uma pessoa morreu. Eu achei, particularmente, com muita falta de honestidade esse vídeo, porque se morreu, quem foi que morreu? Me diga o nome, a idade, o que ele fez, né? Porque, tipo assim, tava fazendo o protocolo, tomou veneno, morreu. Morreu porque tava fazendo o protocolo, ou porque tomou o veneno. Entende? Eu não quero, a respeito desse assunto, levantar mais polêmica do que já foi gerada até aqui, mas eu preciso que você seja capaz de julgar por você mesmo. Eu preciso que a sua consciência não seja cativa da ideia de um homem, seja ele quem for, tenha ele o título que ele tiver. Porque agora eu sim, porque depois eu quero entrar mais profundamente nesse tema, mas eu quero aqui compartilhar com vocês a minha experiência. Eu decidi fazer comigo o protocolo original. E eu não estou induzindo nem convidando ninguém a fazer o protocolo original do Dr. Andreas Moritz. É claro que eu fiz com uma pequena ressalva, porque o Dr. Andreas Moritz não diz para você comer cru, né, por 10 dias. O protocolo dele é mais simples. Você começa ali, por exemplo, numa segunda-feira, até a sexta-feira você come bastante maçã, ou toma bastante suco de maçã, né? E aí no sábado você come até 1 hora da tarde, faz um jejum da 1 até as 4, perdão, no caso dele ele faz um jejum da 1 até as 6. Às 6 e às 8 você toma um sal amargo, né? Primeiro às 6, depois espera, toma de novo às 8. E aí às 10 horas da noite você toma uma mistura, sendo 120 ml de um azeite de qualidade, não é qualquer azeite, não é o seu azeite Borges, tá? Comprado aí no mercado, não é esse. É um azeite com acidez máxima de 2%, é um azeite num vidro fosco, é um azeite 100% extra virgem, envasado fora do Brasil. E por que fora do Brasil? Porque as leis do Brasil permitem que, se tiver 80% do produto, possa se dizer que é um produto extra virgem. Então, tendo esse risco, né, porque o protocolo ele pode ser avariado se você colocar um óleo de qualquer outra espécie. Tem que ser um azeite extra virgem. Então, esses cuidados devem ser tomados, né? E então, às 10 horas da noite, você toma, segundo esse protocolo original, 120 ml desse azeite de boa qualidade com 100 ml de um suco de limão, tá? Toma, fica ali por 40 minutos deitado com a barriga para cima, bem quietinho, né? Legal ali. Passados 40 minutos ainda orienta-se não se mexer até o outro dia 6 horas da manhã. Quando você acorda, segundo o protocolo original, toma-se ali mais um sal amargo e pronto, né? Espera sair os cálculos. A proposta seria que a maçã que você comeu durante a semana e não come óleo de forma nenhuma durante essa semana. Então o fato de você não fornecer nenhum tipo de óleo, né, e você está consumindo a maçã em excesso, supostamente quebram as pedras, né? E o ácido málico faz uma limpeza intestinal que é necessário para descer essas pedras, né, a sujeira ali do seu organismo. Esse é o protocolo original. Como que eu fiz? Bem, eu fiquei de segunda até sexta-feira fazendo uma alimentação crua com frutas, grãos, nozes, sementes, cereais, verduras, castanhas, né? Então, durante essa semana aí,
Eu fiz uma alimentação bem variada, que depois aqui, para quem está no grupo, né, que eu estou organizando, eu vou postar várias dessas receitas, né, vocês vão ver que são receitas bem agradáveis. Confesso que fiquei impressionado, que eu me senti bem alimentado, né, meu trabalho é um trabalho pesado, trabalho no sol, carrego em torno aí de 20, 25 quilos aí o dia inteiro, né, e eu me senti muito bem, né? Eu continuei fazendo meus passeios de bicicleta, em torno de 20 quilômetros por dia. A disposição me chamou a atenção, me senti muito bem durante essa semana, tá? E aí, chegou no sábado, eu comi só algumas frutas, fiquei da 1 até as 4 de jejum. Só que daí o que que aconteceu? Quando eu fui tomar o sal amargo, eu senti que o meu intestino, que normalmente já era regular, senti que ele prendeu. E eu tomei ali às 4 horas, depois tomei às 6 horas, depois às 8 horas tomei de novo o sal amargo, e aí que o intestino prendeu mesmo. E aí o que que aconteceu? Do sábado para o domingo eu não consegui fazer o protocolo. Por quê? Porque no livro diz que se seu intestino não estiver limpo, ele até aconselha, né, buscar um outro meio de limpar o intestino. Mas eu não queria nenhum outro meio. Então eu procrastinei para o domingo. No domingo, novamente, eu comi frutas na parte da manhã, fiz o jejum de novo e tomei o sal amargo de novo, às 4, às 6 e às 8, né? E aí, sim, o intestino soltou um pouquinho, mas eu não senti que foi suficiente. Não senti que foi suficiente o tanto que ele soltou. Então, eu procrastinei mais uma vez, né? Passei para segunda-feira. E agora na segunda-feira eu decidi fazer um jejum absoluto. E aí tomei bastante água, né? Tomei mais um pouco de sal amargo. E aí pronto, aí o organismo resolveu liberar. Então eu limpei o meu intestino bastante. E aí, na segunda-feira, com o organismo bem limpinho, eu decidi aplicar o protocolo então na segunda-feira. Então quando foi segunda-feira, não às 10, mas às 9 da noite, porque eu já tenho o costume de acordar cedo, então eu falei, em vez de acordar às 6, eu gostaria de acordar às 5, né? E aí fui, tomei ali 120 ml de um azeite de boa qualidade que eu comprei, com 100 ml de limão e também estou com 180 ml de suco de laranja. E o suco de laranja porque eu entendi que ele fazia bem também, né? Após algumas pesquisas ali. Tá, dormi muito bem, dormi sobre o meu braço direito, né? Dormi de lado sobre o braço direito, com os joelhos um pouco inclinados, né? Na verdade tinha que ser até mais inclinados, mas um pouquinho inclinado, que é uma outra orientação que eu vi e achei mais viável. E nesse ponto eu já gostaria de chamar a atenção sua. Repare que eu não segui o protocolo original. Então, pode-se dizer que eu me arrisquei. Por quê? Porque se o protocolo foi estudado e passado daquela forma, quem foi que ampliou o protocolo para ficar melhor assim, assim, assim? Médicos? Mas não seriam esses mesmos médicos que agora não estão concordando com esse protocolo? Então, tome cuidado. Se o protocolo foi apresentado de uma forma, seguir ele da forma como ele foi apresentado seria a sua zona de segurança. Agora, quando você sai dessa zona de segurança, não se sabe o que pode acontecer. Sim? Muito bem. Mas, graças a Deus, acordei 5 horas da manhã, né? Acordei no outro dia, conferi 5 horas da manhã, tranquilo. Tomei uma aguinha quente, esperei alguns minutinhos, 10, 15 minutos, né? Aí era a hora de tomar o sal amargo. E aí eu me dei conta que eu não tinha mais sal amargo, eu tinha consumido tudo. E aí coloquei a minha esposa, coitada, para sair 5 horas da manhã procurar comprar o sal amargo, né? Demorou um pouquinho, ela comprou, eu tomei. E aí, depois ali de umas 2 horas mais ou menos, eu comecei a colocar para fora bastante coisa. Primeiro sujeira do próprio intestino, né? Primeiro saía só sujeira do próprio intestino. Eu gostaria de não compartilhar com vocês, mas filmei, fotografei tudo nos mínimos detalhes, né? Bastante. Caso alguém queira ver, eu posso compartilhar sem problema. Claro que em privado, né?
Mas, e depois saiu algumas bolinhas verdes, né? E confesso para vocês que eu sou muito curioso. E quando são aquelas bolinhas verdes que pareciam realmente pedrinhas, eu comecei a apertar elas. Inclusive na foto você vê que elas estão esmagadas. Algumas delas estão esmagadas. E quando eu esmaguei ela, eu notei ali que ela é semelhante a uma vela. Ela parece um sabão, meio mole, sabe? Eu falei, isso aqui não é uma pedra, não tem como. E até o aspecto dela, né? Parecia um gelzinho assim, meio esverdeado. Eu falei, isso não tem como ser uma pedra. Então a gente não é tão ignorante assim, né? De ver. Quando eu vi aquelas bolotinhas verdes, eu sabia que aquilo não era pedra. Porque eu sei o que é uma pedra, né? A pedra é dura, tal. Eu até imaginei, né? Pode ser que tenha dentro de alguma dessas bolinhas verdes uma pedra. E na verdade poderia ter, eu não esmaguei todas. Mas definitivamente as bolinhas verdes eu vi que não eram pedras. Porém, não saiu só as bolinhas verdes, né? Esse é que é o ponto. Saiu muitas outras coisas, algumas coisas que eu classifiquei como biofita, né? Você pode pesquisar depois o que é isso. Algumas coisas que eu não consegui identificar até agora, que eram semelhantes a umas sementinhas cinzas pequenininhas. Pode ser, inclusive as pedras, né? Ou não sei, mas assim muito, muito, muito estranho mesmo. Umas pedrinhas marrons, né? Clarinho, que infelizmente eu também não coletei, né? Devia ter coletado, ter levado para análise. E então eu compreendi que já que o meu fígado e minha vesícula estavam limpos, era o momento ideal para mim cuidar deles. E decidi ficar mais 3 dias comendo cru. E essa foi sem dúvida nenhuma a melhor ideia que eu tive. Agora eu vou falar para vocês o que eu senti. Bem, confesso, vou ser sincero, sem demagogia, vou ser sincero aqui com vocês. Me senti incrivelmente muito bem. Clareza de mente, intestino como um reloginho, alergias controladas. Quem me conhece sabe que isso para mim é um privilégio. Sensação de leveza, principalmente na parte do intestino, né, na parte do estômago. Aqui eu senti assim uma leveza incrível. Na hora que eu fui fazer os alongamentos, eu senti uma facilidade, uma elasticidade muito maior. A capacidade física eu senti ela muito melhorada. Eu já tentava fazer 20 quilômetros de bicicleta todo dia, mas confesso que com muito sacrifício, 4 vezes na semana era o meu limite, bem devagarinho. Depois dessa limpeza, né, eu uso o aplicativo Strava. Se alguém tiver aí, pode me procurar e me incluir lá. E vai notar uma grande diferença, né, de uns dias para cá, que foi exatamente depois que eu terminei essa limpeza. Eu me senti muito mais disposto, né, e ousei andar alguns quilômetros a mais, inclusive correr também, né, tive correndo aí mais 10 quilômetros. Eu não estava sentindo dor, mas se eu apertasse aqui a região do meu peito, somente se eu apertasse, tá? Eu não estava sentindo a dor. Mas se eu apertasse a região aqui do meu peito, então eu sentia sim uma dor. Se eu apertasse, né? Somente quando eu apertava eu sentia essa dor aqui na região do peito. E agora eu posso apertar à vontade e não sinto mais dor nenhuma. Então eu deduzo, né? Só uma dedução minha, eu deduzo que meu fígado estava assim um pouco inchado. Resolvi, muito grato a Deus, resolvi buscar um pouquinho mais de conhecimento sobre o assunto. Então entrei em contato com 4 naturopatas que eu conheço, né? E fiz grandes questionamentos a respeito disso. E foi maravilhoso para mim conversar com eles, foi muito esclarecedor, né? Fiquei muito contente. Embora eu me dei conta de que eles estavam chegando a um consenso de que essa limpeza do fígado e da vesícula ela não era uma boa ideia, essa do protocolo original, né? Então eu me senti por Deus impressionado a ajudar outras pessoas, porque eu tive o benefício, né? E agora eu não vou guardar isso para mim. Porém, é claro que se existe algum risco, então eu não vou passar isso para frente. Então, aí é onde que eu tive que mergulhar no conhecimento e aí onde que foi que eu classifiquei o protocolo original, o protocolo piorado e o protocolo melhorado, né? O protocolo original é o protocolo do Dr. Andrés Moritz e se você quiser conhecê-lo, eu não vou ficar explicando. Eu te indico comprar o livro do Dr. Andrés Moritz,
limpeza do fígado e da vesícula, lê-lo e tirar suas conclusões, né? Eu acho que é a melhor forma de você conhecer esse protocolo, embora eu já disse aqui como que ele é, mais ou menos por cima, né? O protocolo piorado é o protocolo que eu falo para você, por favor, não faça. Não faça de jeito nenhum. O que é o protocolo piorado? Bem, os youtubers, eles têm o costume de fazerem de tudo para ganhar o seu like, para que você se inscreva no canal, porque eles se convenceram de que essa é a melhor profissão do mundo e eles querem ganhar dinheiro assim. Infelizmente, muitos desses youtubers não são médicos, não buscam orientação médica, nem alopática, nem naturalística. Simplesmente tiram suas próprias conclusões através de pesquisas que eles fazem muitas vezes com outros youtubers, que também não têm nenhum conhecimento médico. E é por isso que eu encarecidamente te peço, não siga esses protocolos piorados, não, de forma nenhuma. Tem uma youtuber que, para vocês terem uma ideia, ela já fez mais de 14 vezes esse protocolo, só que ela fez o protocolo do jeito dela, né? Segundo ela é intensa nas coisas, ela quer ter bons resultados e coisa e tal. E aí ela vai substituindo tudo, tira a maçã, coloca ácido málico, tira isso, coloca aquilo, tira aquele, coloca aquele outro, tudo é substituído, sabe? Tudo tem um melhor. E aí quando chega a parte do sal amargo, pasmem, ela incita a pessoa a fazer um enema em casa com café. É isso mesmo, introduzir, né? Você sabe lá na onde, e enfiar esse líquido dentro de você, e aí você anda para um lado, né, para o outro, dá uma agitada lá e depois vai no banheiro fazer essa lavagem estomacal em casa. Isso sem auxílio de uma enfermeira, de um médico, né, de nenhum conhecimento clínico. E é por isso que eu falei que se a reportagem ela é honesta, então ela traz esse tipo de informação, né? Ah, a pessoa morreu, mas morreu por quê? A pessoa substituiu todo o protocolo, fez o protocolo do jeito dela. Por exemplo, estou só criando uma hipótese que eu não sei. Mas a pessoa criou um protocolo todo do jeito dela, fez o que ela quis, do jeito que ela quis, lá tal. Substituiu tudo que era dito por uma pessoa que pesquisou. E agora a culpa é de quem, né? Entendeu? Então é só isso. Eu acredito que um pouco de azeite com um pouco de suco de limão, um pouco de suco de laranja não pode fazer mal para ninguém em hipótese nenhuma. Porque não seja hipócrita. Que família que não gasta pelo menos uns 500 ml de azeite no mês ou tal? E aí você vai falar, não, mas você passou uma semana inteira sem óleo e depois toma tanto azeite de uma vez só. Gente, por favor, tem gente que come 600 gramas de gordura animal num churrasco, já enjoei de ver. E agora você vai falar pra mim que é 120 ml de azeite que vai tirar sua vida. Ah, mas fulano falou, cicrano falou. Eu gostaria de não comentar mais sobre isso. Vamos ao que interessa? Muito bem. O próximo ponto. Eu quero comentar de uma forma especial o que é o protocolo melhorado. E já quero desde já deixar bem claro para você que no protocolo melhorado você não corre risco absolutamente nenhum. Nenhum. Nem o da pancreatite. Tá bom? Você não vai correr risco absolutamente nenhum. Mas antes de comentar esse protocolo, eu quero compartilhar com vocês a experiência de algumas outras pessoas que fizeram o protocolo original e o protocolo melhorado, tá? Eu não sei se eu vou colocar casos de pessoas que fizeram o protocolo piorado. Eu acredito que não, só se vocês me pedirem. Senão eu não vou colocar. Mas eu vou dar alguns exemplos de algumas pessoas que fizeram. O que eu pretendo com postar isso que você faça? Não. Desde já eu estou falando, olha, não faça, não tem necessidade. Eu vou propor para você um protocolo que dá efeitos muito superiores aos que eu tive. Inclusive eu mesmo vou estar me aplicando a esse protocolo juntamente com vocês, né? Então não há necessidade de fazer o protocolo original e nem mesmo, muito menos, né, jamais de forma nenhuma o protocolo piorado, tá bom? Ah, Isaac, mas por que então você vai compartilhar esses protocolos com a gente?
para que você tenha acesso a uma informação honesta. E a melhor pergunta que eu já recebi foi essa: o que eu faço para não ser enganado e confundido, já que existe tanta controvérsia sobre esses assuntos? Essa é realmente uma pergunta muito inteligente. E sabe qual é a melhor resposta? Na Bíblia, certa vez, Jesus diz assim: pelos seus frutos os conhecereis. Aí você vai se tratar com um cardiologista, chega lá, ele está sobrepeso e você nota claramente que ele não é uma pessoa que cuida bem do coração dele. E aí, é uma pessoa de confiança? Muito bem. Particularmente, eu coloquei à prova a Bíblia Sagrada. Eu coloquei esse livro, que antes era só um livro, mas hoje é para mim a palavra de Deus. Eu coloquei esse livro à prova. E o que ele tem feito pela minha vida e pela vida das pessoas que se entregam a ele é simplesmente um milagre. E por isso, toda a base de todo estudo que eu faço é a Bíblia Sagrada. E na Bíblia nós encontramos: crede no Senhor teu Deus, confia nos seus profetas e prosperareis. Então eu não tenho mais dúvidas de que a Bíblia Sagrada, como o manual do ser humano, e mais, como o manual da vida, ela merece todo o mérito. E a verdadeira ciência se encontra nela. E eu posso concordar com todos os médicos, com todos os cientistas, com todos os nutricionistas, que não contradigam aquilo que já foi revelado na palavra sagrada. Eu creio que Deus revela sim verdades contemporâneas para aqueles que buscam esse conhecimento, principalmente se o real intuito é fazer o bem para o seu próximo. Eu espero que você não fique assustado de saber que eu tenho uma consulta marcada com o médico para a semana que vem, porque eu acredito que os médicos foram instituídos por Deus. Agora, entre ter que confiar em um médico e confiar na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, nos profetas de Deus, eu fico 100% com os profetas de Deus. Meus queridos e amados, eu fico por aqui nesse vídeo. Depois eu ainda vou estar compartilhando com vocês aonde vocês podem estar seguindo alguns profissionais sinceros e honestos da saúde, tá bom? Vou passar o nome, o endereço do canal deles, o canal deles no YouTube, né? Para você entrar em contato, para você conseguir seguir. Vou passar alguns livros também que foram divisores de água na minha vida, são livros maravilhosos, tá? Eu vou estar passando para você também, para que você possa estar lendo. Mas esse vídeo vai ficar por aqui. Um beijo no coração, que Deus abençoe muito vocês aí.